numa posição com a coluna ereta, com a cabeça no alinhamento da coluna, fechando os nossos olhos, fechando os nossos pensamentos. Vamos focar a atenção na nossa respiração e usando a nossa barriga para fazer uma respiração mais abdominal. E aí a gente usa esse minuto para respirar tranquilamente e observar a nossa respiração. Vamos começando agora. Ok, podem abrir os olhos. E boa noite a todos, sejam super bem-vindos. A gente vai ter uma horinha juntos, né, até as 7h30 aqui, horário do Brasil. E vai ser assim, vou começando a falar, né, do tema de hoje, e mais ou menos a metade do tempo, então eu quero poder usar essa primeira meia hora, trazendo para vocês desse tema. E quero responder às suas perguntas também. Então, enquanto eu estou falando, vocês já vão poder escrever no bate-papo perguntas que podem surgir, tá? Para vocês, e depois a Drica vai me ajudar para ler as perguntas e para eu poder responder as perguntas, ok? Combinado? Assim vai ficar bem mais dinâmico e eu vou poder atender também assim as dúvidas que vocês podem ter. Eu vou me apresentando bem rapidinho, porque eu acho que a maioria já me conhece, mas eu sou a Peggy, sou francesa, mas eu moro no Brasil já faz uns 12 anos, e sou membro da comunidade Inquiri, morei em Piracanga até uns 4 meses atrás, morei 7 anos em Piracanga, e eu estou agora em Alto Paraíso, para uma nova história, mas também uma expansão da comunidade Inquiri para cá. Então, numa super missão e no meio dessa pandemia. E super feliz, na verdade, porque é um momento que né, mas eu vejo que a Escola Daura, assim, também, enfim, muita gente, assim, podendo se reinventar, reorganizar, principalmente como o que a gente está vivendo agora, né? Eu não era tão fã, nem imaginava, assim, estar tão perto, assim, das pessoas podendo partilhar online. Então, tem vários movimentos, né, que estão acontecendo com a Escola Daura, de cursos, de palestras, como esse momento que a gente está podendo ter juntos agora. E eu sou psicóloga, principalmente assim, especializada em famílias, crianças especiais. Eu sou doula, eu sou parteira e mãe de 4 filhos também. E facilito principalmente hoje cursos pela Escola Daura, terapias também de leitura Daura e cursos conectados com o começo da nossa vida, como o Oráculo do Nascimento, leituras Daura que estão conectadas também com esse tema. E hoje eu estou aqui para partilhar com vocês a construção, o desenvolvimento dos nossos chakras, como que isso acontece assim dentro do nosso corpo físico, à medida que a gente vem ao mundo, à medida que a gente vem crescendo.
A gente pode nem saber que a gente tem chakras, né? São núcleos de energia, né? Concentrações de energia que tem dentro de nós, que eu chamo assim de planetas, na verdade. Eu considero que cada chakra assim, é um mundo, né? Tem muita coisa, assim, muita energia, muitos movimentos que acontecem em cada um dos nossos chakras. E eles estão situados, mesmo sendo energético, em algum lugar do nosso corpo físico. O nosso primeiro chakra é mais na altura da gente, onde a gente está sentado, né? Períneo. O segundo chakra um pouco embaixo do umbigo, dentro, né, do corpo físico. O terceiro chakra na altura do plexo solar. O quarto chakra na altura do nosso coração. O quinto chakra na garganta. O sexto chakra na altura do terceiro olho, da testa. E o sétimo chakra bem no topo da nossa cabeça. E são centros de energia que a gente vem, na verdade, assim, um dos nossos propósitos como ser humano, né? Alma que vem assim vivenciar essa experiência aqui nesse corpo, nessa terra, nessa família, nesse mundo, né? Tão desafiador, né? Que a gente tá vivendo assim, essa humanidade assim tão desafiadora. Um dos nossos propósitos é da gente assim avançar, fazer uma jornada através dos nossos chakras, considerando que o começo da nossa vida está muito conectado com o nosso primeiro chakra. Então a gente avança dentro do possível, do primeiro ao sétimo. Então, claro que todas as vivências que a gente tem, desde a nossa concepção, a nossa gestação, o nosso nascimento, a nossa primeira infância, a nossa adolescência, quando a gente assim se abre para o mundo, claro que todas essas vivências, elas fazem parte do que a gente tem assim dentro dos nossos chakras, né? Não é um centro de energia que vem de não sei aonde. Vem, se cria, se forma junto com o que eu posso experienciar, com o que eu posso fortalecer, com o que eu posso acrescentar a cada etapa, né, da minha jornada. E a gente tem assim uma primeira construção, né, assim os primeiros anos, que a gente não tem ainda assim uma autonomia ao nível energético. A gente não tem uma aura assim protegida, né? A gente precisa de ser defendida, a gente precisa de ser protegida, a gente precisa dos nossos pais ou de referentes, né, já adultos que trazem, né, que tem essa responsabilidade de dar para a gente assim uma proteção. A gente vai fortalecer a nossa justamente proteção junto com a nossa autonomia, né? Com os anos passando, com as nossas capacidades físicas, emocionais, psicológicas, motoras, mentais, e a gente vai desenvolvendo assim essa autonomia para ser quem a gente é hoje. Mas lá no começo, a gente é totalmente assim dependente e totalmente influenciados. Não é nem influenciados, na verdade, a gente vai se construindo com o que a gente pode absorver, né? Então, com o nosso ambiente de vida, com as nossas justamente vivências. E é feito para isso. A cada assim dificuldade, a cada desafio, a cada fluidez, a cada conquista, tem essa energia dentro de nós que nos permite, de fortalecer o nosso chakra para avançar nessa jornada. Então, passando do primeiro ao segundo, ao terceiro, etc. Então, fazendo um resuminho assim bem rápido para vocês, estou falando disso hoje porque semana que vem, né? Na verdade, já assim, esses próximos dias, vai começar um curso, uma jornada, né? Que eu vou facilitar junto com a Drica, justamente uma jornada assim que eu chamei de jornada do nascimento através dos nossos chakras. Não é só conectada ao momento do nosso nascimento, é conectada ao nascimento de cada um dos nossos chakras, é conectado com toda essa vivência assim que eu vivo para fortalecer e avançar e construir e desenvolver os meus chakras. Então é um tema que eu estou também introduzindo hoje para justamente poder também responder as perguntas de vocês. Então, resumindo um pouquinho, o começo, o super começo assim da nossa vida, a gente vive quando a gente nasce com uma necessidade
muito básica. A gente precisa de comer. O que o bebê faz quando ele tem fome? Ele chora. O que o bebê faz quando ele precisa dormir? Muitas vezes ele chora também, porque ele precisa de um colo, precisa de uma proteção, precisa né, de um aconchego para ele poder dormir. Então, o que move a nossa vida nesses primeiros meses e até anos, assim, é a nossa sobrevivência, são as nossas necessidades básicas, que precisam ser atendidas, porque a gente não tem ainda como atender elas sozinhas, né? Sozinhos. Se eu preciso comer e que eu tenho 3 dias de vida, eu posso fazer tudo o que eu posso e eu não vai chegar comida assim, né? Eu preciso de alguém que vai, né, chegar e me dar assim que vai me alimentar, né? Vai me dar assim, que vai responder à minha necessidade. Então é um momento da vida que a gente vive totalmente conectado com o nosso primeiro chakra, que são as nossas necessidades básicas, nossas necessidades de sobrevivência. Que eu vou aprender a me fortalecer comigo mesmo, mas no começo totalmente dependente dos outros, dependente do adulto, né, que está perto, dependente da mãe, dependente do pai, dependente do cuidador, que vai poder me satisfazer nessas necessidades básicas. E conseguindo fortalecer o meu primeiro chakra, respondendo às minhas necessidades básicas, eu já vou poder avançar, né, com o meu segundo chakra, que é quando eu começo a perceber que eu não sou a única peça do mundo, né? O bebê, ele, assim, o mundo inteiro é ele. Ele não tem a possibilidade de escutar a mãe que fala: peraí um minuto, eu preciso ir tomar banho. Tanto faz. Não tem a capacidade, né, de abrir esse espaço ainda assim dentro de si para esperar, para considerar o outro. Não é possível, né? Não é capricho, é que não é capricho, é que não é possível. E aí depois, né, um pouco já mais criancinha, tem essa consideração de que a minha mãe é minha mãe e que eu sou eu, né? Que já somos assim 2 pessoas diferentes. No começo não tem essa diferenciação para o bebê. Também assim poder considerar que o brinquedo que está na mão do meu coleguinha de creche ou irmão, ele é um brinquedo dele, né? E eu não posso vir, chegar e pegar, porque antes eu achava que eu podia porque tudo era meu, tudo era eu, na verdade, né? Então tem um momento que a gente desenvolve, que a gente consegue chegar a essa consideração do outro, com os anos, né? Os meses e os anos chegando. Precisa também de um acompanhamento nesse momento. Precisa de uma super proteção nesse momento. Precisa de uma super educação para me ajudar a entender, porque até então tudo era eu. Então não é maldade de vir e arrancar assim um brinquedo. É uma fase nova para eu entender. Ah, isso não é meu. Antes eu não consigo fazer isso. E aí eu já vou poder assim ter uma noção de eu e o outro, né? Que isso, já vou agora fazendo assim uns links com a nossa vida adulta, mesmo já tendo passado por essas fases e provavelmente já terem desenvolvido cada um desses chakras, eu preciso hoje do meu primeiro chakra super firme dentro de mim, porque é a minha energia masculina. O meu primeiro chakra é o que me ajuda a tomar atitude, entrar em ação, confiar no meu corpo físico, conseguir ter a firmeza que eu preciso para qualquer passo que eu posso dar na minha vida, junto com o meu segundo chakra, que é a minha energia feminina, de conseguir ter uma flexibilidade, de ter uma criatividade dentro de mim, uma espontaneidade, uma amorosidade, que me ajuda assim para me relacionar com o outro, me relacionar amorosamente, me relacionar sexualmente, né? Então, o meu segundo chakra lá que eu desenvolvi, que eu conheci, na verdade, o degrau que eu passei, né, para o segundo chakra lá atrás, ele hoje está ativo dentro do meu dia a dia, em tudo que eu faço, em tudo que eu crio, em tudo que eu cuido também, né? Tem esse cuidado assim nesse segundo chakra. E aí a gente avança até o terceiro chakra, que é mais ou menos o momento da adolescência. É possível sim ficar num estado de sobrevivência,
e meio bloqueado com o primeiro chakra, quando eu não tenho confiança suficiente em mim por ter passado por situações mais difíceis, mais inseguras, mais precárias até, e eu não tenho, mesmo na vida adulta, confiança ainda em mim que eu consigo responder às minhas necessidades básicas. E isso me bloqueia para todo o resto. Se eu não confio em mim para eu saber sobreviver, quer dizer, eu ter comida que eu preciso, eu ter o teto que eu preciso, ter o dinheiro que eu preciso para eu sustentar a minha vida, eu vou muito dificilmente ser criativa, ser amorosa, ser cuidadosa. Muito dificilmente. E tem hoje na humanidade, né, pessoas que estão com esse primeiro chakra ainda muito, não vou dizer bloqueado, mas que não consegue ir além por situações de vida de sobrevivência, né, principalmente. E aí eu entro nessa jornada do meu terceiro chakra quando eu já me abro para o mundo, que muitas vezes é na adolescência, na juventude, quando eu tenho essa curiosidade, eu quero me conhecer através do mundo, não é através do núcleo, não é através do outro, é através do mundo. Já tendo assim essa super curiosidade para conhecer pessoas diferentes, ter perspectivas diferentes, muitas opções, né? Quero comer isso, não gosto mais disso, quero comer isso, não gosto mais disso, ter aquela moda, né? Eu tenho o meu estilo, aí um mês depois é outro estilo, porque eu estou me conhecendo através do mundo, né? O mundo assim sendo algo maior, começando a tendo responsabilidade sobre o meu lugar na sociedade, o que me interessa ao nível dos meus dons, talentos, o meu propósito, né, o meu trabalho, uma responsabilidade também ao nível financeiro. Então, isso começa no momento da nossa adolescência. E também temos hoje, mesmo sendo adulto, funções, às vezes, muito limitadas em relação a esse terceiro chakra. Eu quero um trabalho, mas eu não consigo me empoderar dentro do meu trabalho. Ok, o que eu recebi na adolescência em relação ao meu lugar no mundo? Tá super conectado. E a gente consegue avançar sem ter consciência dos chakras? Consegue, mas talvez de uma forma assim um pouco dura, ou talvez assim com o mundo nos ajudando a aprender. É muito mais, eu considero, né? Muito mais rico, inteligente, interessante, de eu poder ter assim esse olhar de autoconhecimento, o que eu vivi, o que falta, o que me bloqueia, o que me freia, para eu poder responder às necessidades que provavelmente não recebi suficientemente, né, naquele momento, por motivos, né, e de poder olhar para isso na minha história, para eu poder hoje ter o máximo possível o meu primeiro, segundo, terceiro chakra, que é muito da nossa vida prática, material, física, profissional, financeira, o nosso lar, o nosso lugar, a nossa família, né? Tudo isso é a construção vem da construção dos nossos 3 primeiros chakras para chegar já numa abertura maior, que é o quarto chakra, que é quando eu já consigo ter disponibilidade dentro de mim por ter o primeiro, segundo, terceiro fortalecido, para eu poder olhar para o amor, né? Quem eu sou, uma pessoa que ama, uma pessoa que pode ser amada, né? Isso já é uma dimensão maior, uma dimensão superior, que é esse quarto chakra aqui, que faz a ponte entre os nossos chakras inferiores e os nossos chakras superiores. Todos são conectados, mas eles vão ter vivências diferentes, fazendo de um ou de outro mais equilibrado, mais fortalecido, mais desenvolvido. O objetivo, quando eu estava falando assim do propósito, né, um dos nossos propósitos, o objetivo é da gente ter todos os nossos chakras em harmonia. Então, a partir do momento que eu já me conecto com esse quarto chakra, né, do amor, que eu vivo isso desde o começo, né, a minha concepção, né, eu já recebo, né, um ato de amor, né, quer dizer, alguns programas em relação a esse ato de amor, né, que não sempre, né, vibra o amor, mas eu já, né, é um chakra assim que já
já vibra assim desde o começo da minha história. Quando eu consigo assim olhar para ele, eu também consigo ter uma disponibilidade, uma e uma responsabilidade também para os meus chakras superiores, que estão conectados com os chakras inferiores. Então, o meu quinto chakra, por exemplo, é o chakra da minha expressão, da minha comunicação, da minha verdade também. Não estou falando da verdade de o que eu aprendi na escola, né? De 2 e 2, né? Dá um 4. Falando da minha própria verdade, o que é real para mim, o que é justo para mim, o que é correto para mim. E isso precisa de uma certa maturidade, né? Para conseguir, assim, colocar isso para o mundo, né? Manifestar isso para o mundo. E aí quando eu chego, né, nesse chakra, quando eu consigo me conectar com esse chakra, aí eu sou dono, sou criador da minha própria realidade, né? Do que eu conscientemente quero viver, quero criar, quero expandir, quero trabalhar, quero comunicar, quero quero colocar, né, todo o meu propósito pro mundo. O sexto chakra é o meu chakra da intuição, o meu chakra da visão, também o meu chakra do raciocínio, né, da minha mente assim racional. Para eu também assim conseguir ter uma disponibilidade em relação à minha intuição, eu preciso me sentir seguro comigo mesmo, preciso me sentir seguro com o outro, né? Primeiro chakra, segundo chakra. Preciso me sentir seguro com o mundo, para eu me abrir e me sentir madura suficiente, confiante suficientemente, para eu poder usar a minha intuição no meu dia a dia, para eu ter essa intuição como uma ferramenta dentro de tudo que eu estou fazendo. E claro que eu recebi também muitas informações em relação à minha intuição e à minha visão, desde pequenininho, porque as crianças têm essa terceira visão muito aberta. Depois a gente aprende, né, mais a fechá-la. Mas no começo eu tenho essa visão super aberta. E aí, provavelmente, eu tenho recebido informações de que isso não serve, de que isso não é real, de que isso não é tão importante quanto as vivências materiais, né? Por exemplo, uma criança que fala do seu amigo imaginário, muitas vezes os pais vão falar: cala a boca, você está com o seu prato na sua frente e é hora de comer, né? Talvez não cala a boca, mas muitas vezes um cala a boca. E aí eu vou aprender que esse terceiro olho ele não é tão importante, ele não é tão útil na minha vida, né? Até eu poder ter força suficiente dentro de mim para dizer, mas eu quero, peraí, é algo que me interessa, tenho curiosidade, tenho vontade de poder desenvolver a minha confiança com a minha visão e com a minha intuição. E terminando assim esse resuminho, a gente tem o último chakra, que é nosso sétimo chakra, que é toda a nossa abertura para o superior, para a nossa espiritualidade, para o que tem de divino em nós e fora de nós. E claro que isso também faz parte desde o primeiro momento da nossa concepção, da gente querer justamente ser esse ser superior aqui na Terra, dentro dessa família, para viver o nosso propósito. Faz parte. Mas será que foi reconhecido? Será que eu fui vista desta forma? Será que foi valorizado? Será que foi condicionado dentro de uma religião, dentro de uns dogmas, dentro de umas crenças? Será que a minha espiritualidade eu pude vivenciar ela desde pequenininho como algo muito natural, muito meu e fazendo parte de cada um dos meus momentos do meu dia a dia? Então, é toda essa jornada que a gente vem a viver, que a gente vem a fazer. É a jornada do ser humano, né? Conseguindo avançar chakra por chakra para conectar e ter os nossos chakras presentes na nossa vida. Eu considero que quando a gente, assim, para a gente se sentir realizados, a gente precisa ter o mínimo de harmonia, né, dentro de nós em relação a esses diferentes chakras.
Posso dar um exemplo. Se eu vivo muito assim com o meu terceiro chakra, o chakra do plexo solar, sem muita conexão com os meus chakras superiores, eu vou provavelmente me empoderar na minha vida profissional, financeira, material e ter até uma vida muito, talvez, de sucesso, mas que em algum momento eu vou ver que isso não faz sentido. Porque eu vou ter o meu terceiro chakra ok, mas que se para aqui, fica algo vazio, fica algo de, tá, e agora? Né? Todo mundo me fala que eu tenho tudo, que a minha vida é perfeita, mas eu não estou encontrando sentido nisso, né? Que são os momentos de crise que a gente vive assim muito nesse mundo. Muito ok. Isso é um símbolo, um GPS, assim, um sinal me mostrando que eu estou muito bem, talvez nos meus chakras inferiores, só que eu esqueci totalmente, quer dizer, eu não fui ajudado, né? Eu não fui acompanhado para eu conectar isso com os meus chakras superiores. Então, se o meu trabalho, se aonde eu estou dando o meu tempo e ganhando o meu dinheiro e que isso não está nada conectado com talvez o que eu vim fazer à Terra, vai ficar meio chato em algum momento. Ficar meio deprimindo, porque eu não vim para isso. Eu não vim só para isso. Eu preciso dessa base, de me sentir confiante, ganhar meu dinheiro, ter a minha casa. Eu preciso disso para avançar e evoluir. Mas não é o objetivo final. Fica como algo desconecto. Em algum momento fica como algo desconecto do resto. De mim, na verdade, da minha essência. Ok. Então, vocês podem fazer as suas perguntas. A proposta é de justamente assim poder entrar um pouco mais nessa conexão entre os nossos diferentes chakras. O propósito de por que é interessante conhecer né, a minha história e a formação dos meus chakras. E aí vocês podem usar o seu exemplo pessoal ou dúvida que você tem em relação ao que você está vivendo hoje, tá? Isso vai me ajudar para poder avançar na palestra e também responder a vocês. Posso já ir falando? Sim. Já tem algumas perguntas aqui. Aí tem duas minhas. Sério? Os chakras, primeira pergunta, os chakras já estão ativos no bebê quando ele está dentro da barriga ou é só depois que a gente nasce? Sim. A partir do momento que tem acordos espirituais, que é no momento da concepção, eu quero viver uma vida aqui com esse corpo, né? Eu aqui, né? E aí tudo começa a se desenvolver, mesmo sendo muito pequenininho, essa vibração ao nível energético, ela começa a ser ativada. Começa a vibrar, começa a girar, começa a criar, na verdade, né? E começar a absorver desde a concepção. Por um propósito que está aqui com a minha mãe, com o meu pai, o que eu tenho a absorver deles, o que eu tenho a aprender. Então, começa assim, desde esse comecinho. Aí, outra pergunta minha. O desenvolvimento de um chakra é pré-requisito para o desenvolvimento do próximo? Tipo, é possível desenvolver o quarto chakra tendo bloqueado o terceiro chakra, tendo pulado o terceiro chakra? É possível, mas não é recomendado. Por quê? Em algum momento você vai ficar no seu quarto chakra e vai te faltar força para continuar, para subir, para ir até o quinto, e até o sexto, e até o sétimo. Então, se a gente percebe que eu tenho o primeiro chakra super desenvolvido, segundo chakra super desenvolvido, terceiro chakra bem fraco, mas que eu já estou vivendo muito o meu quarto chakra, é muito inteligente eu falar, calma e volta. O que eu preciso desenvolver? Senão eu vou ficar esbarrado, bloqueado assim, para continuar a evolução, para continuar a subir. Então eu posso viver um sem ter viver o outro, mas eu vou ter dificuldade para continuar. Tá, acho que responde um pouco, mas tem uma pergunta da Silvia aqui, falando se existe a possibilidade de ter mais desenvolvido o quinto e o sexto chakra e os outros precisando de desenvolvimento. Sim, super simples. Vou dar um exemplo. Né? Eu estava falando, por exemplo, de um terceiro chakra super desenvolvido, né? Na matéria, no trabalho, no dinheiro, né? Numa vida assim bem sucedida.
E eu estava dando esse exemplo sem conexão com os chakras superiores. Existe o contrário também. Eu vivo assim no meu mundo de visões, de intuições, que é o sexto chakra, né, de conexões, mas eu não consigo colocar isso na matéria. Fica algo super aéreo, fica algo super idealizado, fica algo super assim, sem conseguir construir. E aí eu fico frustrado da mesma forma, porque eu vivo num mundo que eu não estou conseguindo criar aqui. Então, é isso. Tem muitos... Eu vejo até assim que na evolução da nossa humanidade, teve momentos, épocas que isso assim é bem visível hoje. Por exemplo, a época dos hippies, né? Todo mundo conhece assim essa época, né? Um pouco a época assim da minha mãe. Assim, foi uma revolução de consciência, né? Uma revolução para assim querer outra coisa, visualizar outras coisas, ser super inovadores, né? Então, com muitos sonhos, com muitas... tem muito, assim, a música do John Lennon, né? Imagina. Assim, é isso, né? Muito assim, isso, tipo, vamos imaginar uma coisa diferente, que foi muito, muito importante naquele momento. Mas se fica só nessa imaginação, e tem muitos hippies que a gente vê, assim, passando 40 anos no mesmo idealismo e que não consegue trazer isso para cá, e aí fica uma... A gente pode até, né, ver assim, provavelmente todo mundo, né, tem assim uns amigos um pouco assim, fica, tá, volta pra terra, enraiza, tipo, para com as suas ideias, tipo, vamos falar, né, de o que é possível, então, né, de realizar, de fazer, porque, né, só idealizar, só pensar, né, fica assim, em algum momento meio chato, né, meio... Então, isso é o caso, assim, de ter um sexto chakra, um sétimo chakra, um quinto chakra, assim, desenvolvido, mas sem a força dos chakras inferiores. Aí a Nilmara pergunta, qual a importância do desenvolvimento e do trabalho do chakra da mãe, chakra materno, quando o bebê está sendo gerado? A importância? É essa a pergunta? Essa pergunta. Ok. Super, super, super importante. Não sei como que eu vou conseguir passar isso, mas vou tentar. Como eu estava falando, assim, para o bebê, até há alguns anos, né? Talvez 2 anos, mas até então, para o bebê, tudo é tudo é ele. Então, o bebê dentro da barriga da mãe, ele não faz a diferença entre o que é minha mãe e o que sou eu. Então, tudo que a mãe vive é o mundo dele. É o que ele mesmo acha que vive, né? Ele não sabe diferenciar. Se a mãe não tem uma responsabilidade para ela saber diferenciar, não diferenciar, perdão, mas para ela saber assumir o que ela está vivendo, o bebê vive exatamente a mesma coisa que ela. Até uns anos, não é só durante a barriga, durante o tempo gestacional, é até uns anos, quando o bebê mama, o peito é dele, tipo, mesmo, ele acha que ele é o peito, que o peito é ele. Tipo, ele não tem uma diferença de, esse peito é da minha mãe, né? E ela pode não querer, né? Porque ela tem direito de ter momentos dela, né? Não é possível. O peito é ele, é a mesma coisa, é o mesmo mundo. É a mesma dimensão, né? Dentro da evolução dele, ele vive, né? Como sendo ele. Então, a mãe, que é a primeira pessoa, né, que é o mundo do bebê, né, depois já entra o pai, mas a barriga, né, depois também a amamentação, assim, muito do mundo do bebê é a mãe, a responsabilidade da mãe é muito importante em relação ao que ela passa para o bebê, porque não existe uma mãe perfeita. Esse é um grande, assim, um grande dilema, né? Porque não existe uma mãe perfeita. Pode fazer tudo e qualquer coisa, não é possível, né? Então, tudo que sabendo que eu vou transmitir muito para o meu bebê, né? Pro ser que está dentro de mim, né? Depois do ser que eu vou parir, depois do ser que eu vou amamentar, é muito importante ter um mínimo de ferramentas para saber cuidar de mim. Se eu não consigo fazer isso, se eu não tenho apoio, talvez, se eu não tenho ferramentas, se eu não tenho consciência disso, o bebê recebe tudo da mãe como sendo ele. Então, qualquer peso da mãe é o peso dele, qualquer tristeza da mãe é tristeza dele,
qualquer mundo da mãe é o mundo dele. A Tamires pergunta como equilibrar um chakra super desenvolvido. Equilibrar no sentido de com os outros? Acho que Seria sim. isso, Tamires? Sim? Sim. Então, ter um chakra super desenvolvido é muito bom. O que é problemático é quando os outros não estão super desenvolvidos. Então, talvez vai precisar deixar esse chakra assim mais em... É isso, né? A mesma pergunta assim um pouco que a Silvia estava fazendo, né? Imagine se o seu terceiro chakra super desenvolvido. Vou pegar outro exemplo, porque eu estou falando bastante do terceiro chakra. Imagina o seu segundo chakra super desenvolvido. Então, a sua criatividade, o seu feminino, a sua sexualidade, né? Se isso está super, super assim, você, né, desenvolveu, trabalhou com isso e está muito firme nisso. E que ele, na verdade, reina, né, dentro de você. Que bom, né? Porque você vai ter uma parte da sua vida que você está super reinando. Mas você também vai precisar saber lidar com os outros. E não só com o outro, talvez, né? Assim, se eu tô falando assim de sexualidade, seria você e uma outra pessoa, né? Você vai precisar, assim, ter essa expansão, né? Então, o seu segundo chakra vai te servir, vai te permitir de te abrir. Mas talvez você vai precisar ter um pouco de humildade, não sei se é essa palavra, conseguir ver o que nesse chakra te ajuda para desenvolver o resto e o que nesse chakra pode te impedir de desenvolver o resto. Por exemplo, se você sente, eu sou uma mulher super poderosa, que bom, que ótimo, é super importante. Mas como que você usa isso? Né? Se é para te sentir superior aos outros, já te freia. Se é para te sentir suficiente, já te freia. Né? Suficiente não precisando aprender sobre o resto, já te freia. Então, ganhando, eu acho que é humildade, né? Humildade e conseguindo ver o que pode te... o que é um benefício dentro desse chakra, lembrando que o objetivo é desenvolver os outros, e o que é impedimento. Aí o Bruno pergunta assim, ó, se outros familiares, tipo avós, influenciam também no desenvolvimento dos chakras da criança? Claro, todo o seu sistema familiar vai te influenciar. Quando eu falo os adultos referentes, eu falo bastante dos pais, porque muitas vezes o bebê tem mais tempo, mais cuidados, mais responsabilidade que vem dos pais. Mas não é sempre o caso, né? E mesmo assim, os irmãos vão ter também uma influência, os tios, os avós, até outros referentes que não são da família de sangue, né? Tem assim, eu vejo assim bastante adultos que têm assim que receberam assim muita riqueza de uma babá em algum momento da vida. Então essa babá ela entrou com uma referência materna, mesmo se tinha mãe, né? Mas a babá assim deu algo que pro bebê assim, para a criança assim foi muito rico. Deu, ajudou no segundo chakra, ajudou no terceiro chakra. Ou o contrário, né? Pode ter assim um referente que traumatiza totalmente e enfraquece totalmente, bloqueia totalmente, né? Um chakra por uma traição, por um abuso, por uma crueldade, né? Em algum momento. Então, sim, claro, na verdade, todos os referentes da infância, né, da criança, têm um impacto no desenvolvimento dos chakras, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da personalidade, né, também. Aí Aron pergunta, como saber qual chakra está bloqueando o nosso desenvolvimento? Conhecendo os chakras. É um trabalho de autoconhecimento. A partir do momento que você entende qual planeta, né, tem no primeiro chakra, segundo chakra, quais mundos, quais energias estão concentradas ali, você vai ver como você está equilibrado em cada um dos chakras.
você vai poder perceber. Quer dizer, tem outras formas, né, de fazer. Essa é aquela que eu quero partilhar com vocês, porque é aquela que eu sinto assim mais rica de poder, a partir do momento que eu entendo melhor sobre o meu funcionamento, eu posso ter essa autoobservação e eu posso também me empoderar para ver o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, é a ferramenta assim que eu vejo assim o autoconhecimento, né, mais poderosa e que deixa mais autonomia também sobre o próprio processo de evolução, né? Mas tem outras ferramentas, como a leitura da aura, é uma ferramenta que faz assim uma leitura dos seus chakras, do primeiro ao sétimo. Então te dá dicas de como tá cada um dos seus chakras, como tá equilibrado, como tá, quais vivências tem que podem justamente trazer um condicionamento, um bloqueio, um trauma, né, em relação ao que você está vivendo hoje. Ok. A Andrea pergunta: é possível na autocura de Reiki trabalhar um chakra apenas de cada vez para conseguir um desbloqueio mais profundo? Sim, é possível. Para quem não conhece o Reiki, é uma autoaplicação, quer dizer, o Reiki em autoaplicação, né? A Andrea estava falando assim. Então, é uma aplicação através das nossas mãos de cura, né? Um poder que a gente tem dentro de nós. E através da iniciação em Reiki, a gente fortalece, a gente acrescenta, a gente empodera justamente esse poder de cura, né? Dessa energia, energia vital que tem dentro de mim que pode me trazer cura. E o Reiki, a aplicação justamente das mãos, assim, ela está totalmente conectada com o alinhamento dos nossos chakras. Não precisa conhecer nada sobre os chakras para para usar o Reiki. Mas se você sente um desalinhamento em relação a algum chakra e que você tem o Reiki contigo, aproveita. Vai assim usando o Reiki para esse chakra específico, auto-aplicando e com o tempo, né? Se você usa o Reiki, você sabe que é com o tempo, que a cura, né, ela se fortalece e ela acontece. Então, sim, é super possível. Aí a Tamires pergunta assim, ó: fortalecendo um chakra, tem uma cura no plano físico, nos órgãos que são relacionados a ele? Totalmente. Os chakras estão dentro do nosso corpo físico, né? Eles não são, pelo menos eu não conheço, além da leitura da aura, um ultrassom, uma radiografia que te mostra como está cada um dos seus chakras, né? Como a gente faz com o nosso corpo físico. Mas eles estão nas regiões, né, do nosso corpo onde tem uma matéria, né? Onde tem glândulas, onde tem órgãos, onde tem fluxos, né? Sanguíneos, hormonais, enfim. Eles estão muito conectados às nossas glândulas, na verdade, e muito conectados aos órgãos que funcionam com essas glândulas. Então, quando a gente tem um chakra desequilibrado, é muito possível que com o tempo, né, não é assim, o chakra começa a se desequilibrar e não é imediatamente que isso traz um sintoma físico, mas se eu não vejo, se eu não sei cuidar, se eu deixo esse chakra assim se desequilibrar, perder da força, né, se fragilizar, provavelmente em algum momento eu vou ter sintomas físicos, né, conectado com essa fragilidade do meu chakra. Da mesma forma, eu fortalecendo os meus chakras, eu vou fortalecer a minha saúde física, né? Não é desconectado o corpo físico e o corpo energético, nem o corpo emocional, nem o corpo mental, nem o corpo espiritual, né? Todos estão totalmente assim conectados. O que é muito rico de entender é que um desequilíbrio, por exemplo, ele vai vir um sintoma, um sinal, ele vai vir primeiro no corpo espiritual, eu posso perceber ou não. Depois no corpo energético, que são os chakras, eu posso perceber ou não. Depois no corpo emocional, posso perceber ou não. Depois no corpo mental, posso perceber ou não. Se eu não percebi nenhum desses estados, ele chega no corpo físico, ele chega no plano físico, para me ajudar a curar, né?
não para me atrapalhar, mas para me mostrar algo que eu preciso cuidar, algo que eu preciso olhar. Então, se eu cuido muito da minha energia, se eu fico muito assim consciente, né, justamente dos meus estados e dos meus chakras, eu evito muito chegar no plano físico, né? É um remédio antes de que chegue a doença, né? Uma prevenção. Cuidar da nossa energia é uma prevenção. Ok. A Larissa pergunta: é na nossa primeira infância que os bloqueios e fluências dos chakras são formados? Sim. Os primeiros bloqueios é porque é quando a gente quando os nossos chakras se formam, quando a gente vivencia eles plenamente. Como eu estava dizendo, um bebê recém-nascido, ele precisa das necessidades deles básicas sustentadas. Você hoje, se está com fome, você não vai chorar. Você vai preparar uma comida, você vai esperar, você vai saber lidar com isso, porque você já avançou do primeiro para o segundo, para o terceiro, né, do seu chakra. Então, você já tem assim um controle que no começo você não tem. Então, é justamente nesses momentos que se forma, se fortalece, que a gente vivencia os nossos chakras, que as marcas que a gente tem, os traumas, eles são mais fortes. E, claro, que se a gente não cuida, não cura, né? Eles vão se repetir, esses mesmos traumas, na nossa vida adulta. Eles vão se repetir. Eles vão voltar para a gente conseguir curar, né? Então, muito dos bloqueios que a gente tem na nossa vida adulta vem de repetições, né? Com as nossas memórias, né? Vindo nos lembrando algo que a gente viveu na nossa primeira infância e que a gente precisa superar para a gente continuar, para a gente evoluir de uma forma mais poderosa, né? Mais fortalecida. Te respondi, Tamires? Ok. Quem mais? A Joana, ela pergunta qual é a relação do primeiro chakra com o pai. Ela queria que você explorasse um pouco mais essa conexão. Sim. O meu primeiro chakra, ele é o chakra da minha energia masculina. Que geralmente a primeira referência que eu tenho de energia masculina é o meu pai. Não sempre, né? Mas eu falo assim de uma forma geral. É a primeira figura que vai me mostrar um exemplo dessa energia masculina em ação, né? Que às vezes eu até confundo com uma energia masculina de ação com uma autoridade, né? Um aspecto assim muito autoritário, muito duro. Provavelmente porque eu recebi esse pacotinho, né? Que para através do meu pai ser um homem forte era sendo rígido, sendo duro, sendo autoritário, sendo talvez agressivo. Então, a minha relação com meu pai, ela me dá toda essa força, toda essa base, na verdade, na minha força masculina, na minha firmeza, na minha determinação e nas minhas ações. Te respondi, Joana. Era isso, né? Links entre o pai e o primeiro chakra. Aí uma pergunta minha. É possível, mesmo tendo um chakra bem formado, né, nesse começo, nessa primeira infância, equilibrado, em um determinado momento da vida, ou por causa de uma perda ou uma situação difícil da vida, esse chakra ficar bloqueado? E aí o fato dele ter sido bem formado, dele ter tido uma estrutura inicial, ajuda na recuperação energética? Sim, super. A partir do momento que o meu chakra, um chakra tem uma base firme, né? Ele se formou assim de uma forma bem consolidada, assim bem fortalecida. Essa é a base dele, né? Como quando a gente constrói uma casa. Se você faz uma estrutura, assim, um alicerce, eu acho que fala, assim, bem firme, se em algum momento uma parede recebe não sei, algo que quebra, uma árvore que cai e que quebra, não é que quebra toda a casa e que precisa voltar a zero, né? Ela continua com a estrutura dela, assim, bem firme, e aí vai precisar trocar essa parede, né? Ou fortalecer essa parede, ou fazer uma reforma nessa parede. Somente.
Se o chakra não está fortalecido, uma pancada, né, assim, um trauma, vai ser muito mais forte, porque vai ter que recriar algo que não está ainda criado, na verdade. E é possível receber traumas mesmo com o chakra super fortalecido? Claro que sim. Posso dar um exemplo. Tenho, eu tive uma relação assim muito boa com a minha mãe. Eu sinto que meu segundo chakra assim, né, se desenvolveu assim, o que me permitiu, né, nas minhas relações amorosas de conhecer pessoas de uma forma já harmoniosa. E em algum momento, talvez para eu me fortalecer no meu propósito de ter mais empatias com pessoas que sofrem abusos, né? Tô dando um exemplo, vai chegar para mim um abuso, né? Vai ter assim uma pessoa que vai me abusar, talvez sexualmente, né? Dentro da minha intimidade. Então isso vai me abalar no meu segundo chakra. Claro que vai me abalar, mas eu vou ter essa base que vai me ajudar a conseguir, né, tratar dessa ferida, né, desse momento e desenvolver, como eu estava dizendo, provavelmente assim uma sensibilidade maior com o tempo, né, uma empatia maior, uma capacidade talvez assim dentro do meu trabalho de ajudar pessoas que vão chegar para mim que passaram também por um abuso, né? Então, é isso. Ok. Respondido, super respondido. A Nilmara conta que ela já se curou com autoaplicação de Reiki. E a Lucy pergunta por que a menstruação e a TPM afetam a expressão do chakra? Talvez Eu vou fazer, explicar melhor. eu vou fazer a pergunta do outro lado. Por que um chakra pode dar uma TPM ou uma dificuldade na hora da menstruação? Porque não é assim algo, né? Seria mais assim para mim na minha visão assim desse lado. O que tem na verdade no meu feminino, no que eu recebi da minha linhagem feminina, da minha ancestralidade, na minha relação com a minha mãe, na minha relação com o meu corpo físico, com os meus ciclos, né, com a minha flexibilidade, com a minha amorosidade, que eu recebi, que faz que para mim a menstruação é algo muito difícil, talvez, né? Então, assim, aí é o sintoma, aí é quando chega no físico, né? É quando assim vem se materializar por uma dificuldade, talvez uma dor, talvez uma tensão, talvez uma energia que vai para baixo, né? No momento da menstruação. Mas isso é o sintoma, né? Se eu fico olhando para isso, talvez vou ficar, né, girando assim em volta do, né? Talvez precisar de um remédio até para cuidar, né, dessa dor que eu vou ter. Por isso que eu falo que é muito rico saber, né, dos chakras, porque na verdade está provavelmente conectado com o meu segundo chakra. Então, o que eu vivi no meu segundo chakra, na minha primeira infância, quando eu me descobri como menina, como mulher, como a minha mãe se sentia como mulher, o que eu vivi quando ela me deu a luz, né, que eu saí do corpo dela. Aí eu recebi informações que talvez, né, inconscientemente, né, me deixa com sintomas que eu estou em conflito com o meu feminino. O meu feminino, ele é igual a dor, ele é igual a uma complicação, igual a uma dificuldade, igual a uma dor de cabeça. Né? Eu gostaria de não ter essa parte. Interessante, por quê? O que eu recebi? Então, eu vejo mais essa pergunta fazendo ela pelo contrário. Então, Peggy, são 7h28, temos mais 2 perguntas aqui. E eu acho que você quer falar um pouco do curso, né? Eu vou juntar essas 2 perguntas, tá? Para ficar mais fácil você responder. A Andressa pergunta da relação do segundo chakra com a mãe, você já estava falando sobre isso. E a Márcia pergunta que já que os chakras têm a ver com os órgãos no local, um problema com o pai pode gerar um bloqueio no chakra base, que pode gerar um problema nos ovários e úteros, mas o ovário e útero acho que é o segundo chakra, né? Tá. Sim. Talvez um problema com o pai pode te dar uma dificuldade na sua estrutura óssea, coluna vertebral,
sacrum, útero já seria mais assim o seu segundo chakra. Mas pode ter também repercussões em muitos outros lugares do corpo. Não seria só entre aspas, né? Aqui. Pode te dar também assim dificuldade ao nível do seu sangue, né? Assim uma dificuldade ao nível de toxicidade dentro do sangue, que está conectado também com ancestralidade, com o que você recebeu da linhagem masculina. Então não tem como assim fazer um link assim, isso igual a isso, né? Esse tipo de dificuldade vai dar esse tipo de sintomas. Mas considero que sim, está super conectado. É uma grande, assim, para mim assim, eu sinto muito rico de olhar dessa forma, né? É um grande estudo justamente do ser humano, da saúde humana, né? Não sei se eu respondi as duas perguntas. Drica, me ajuda? Tem uma parte que eu A deixei de outra lado. pergunta falava para você só desenvolver um pouco mais a relação do segundo chakra com a mãe. Então, no segundo chakra, né, o que eu recebo da mãe, quando eu começo a ver que eu sou um e a mãe é outra, né? Ela é a primeira pessoa, na verdade, com quem eu vou me ver separado, né? Que pode ser até bem difícil de perceber isso, né? Eu sou separado, assim, né? A minha mãe não sou eu, né? Que terrível, que triste, né? Dependendo de como a mãe vive isso também, né? Se tem uma dependência afetiva, uma carência na mãe, né? Por exemplo, quando eu vou vivendo assim esse segundo chakra, quando eu vou entender, né? Pouco a pouco sobre esse segundo chakra, isso pode, por exemplo, me deixar super dependente sexualmente e amorosamente. Eu vou precisar de alguém ao meu lado para eu me sentir completa, para eu me sentir assim, para eu reviver, na verdade, essa separação que não foi vivida de forma saudável, né? E isso vai me bloquear não só na minha sexualidade, mas também se repercutando com o meu segundo chakra na minha criatividade, na minha cura também, que tem no segundo chakra, vai ter repercussões em todas essas outras áreas que estão conectadas com o meu segundo chakra, nas minhas emoções, né? Talvez assim eu vou ser uma pessoa assim que não vai ter assim controle muito fácil nas emoções por causa dessa dependência, que eu vou querer que o outro, né, vou me tornar assim, mais vítima, e vou querer que o outro me vê nesse lado assim mais fraco, mais frágil, mais vulnerável, e aí eu vou usar inconscientemente assim essa vitimização, muitas repercussões. Bom, gente, vou falar um pouco do curso, porque na verdade assim, falar dos chakras em 1 hora é uau! Né? Tentei, né? Assim, fazendo um resuminho, trazendo um pouco de cada, mas o objetivo, na verdade é a vida toda, né? Esse estudo, mas o objetivo também é de poder ter mais tempo, né? Essa jornada assim que eu tô propondo, ó, da forma que vocês querem e podem também, né? Participar. A gente vai ter um chakra por semana, né? Então vai ter uma primeira reunião de boas-vindas. Depois eu vou ensinar a meditação das rosas pocket para quem não tem ainda a meditação das rosas, que é uma técnica de proteção e limpeza energética, porque ela vai fazer parte, essa ferramenta, justamente dessa jornada do chakra. A gente vai conhecer o nosso chakra e limpar o nosso chakra. E aí toda semana vão ter 3 encontros, né? Então, primeira semana, um estudo sobre o primeiro chakra, que vai ser na segunda-feira. Vão ter 2 horários para quem consegue mais num um ou outro, né? O horário do almoço, de meio-dia às 14 horas. Também para quem está do outro lado do planeta, né? E um outro horário que é aqui no Brasil, das 19 às 21 horas. Então, isso vai ser introduzindo, né, na primeira semana, o primeiro chakra. Então, mais vivências, uns exercícios, vai ter várias tarefas de casa também, umas partilhas. No dia seguinte, vamos ter um encontro de 15 minutos, também em 2 horários diferentes. Tudo vai ser gravado, né? Mas já assim anunciando os horários. Então, 15 minutos para justamente fazer a limpeza desse chakra. E na quinta-feira, vamos ter um terceiro encontro para fazer uma leitura de aura em grupo sobre esse chakra, também com 2 horários diferentes.
horário do almoço aqui no Brasil e horário da noite aqui no Brasil também. Então, a gente vai avançar nesses chakras, conhecendo o chakra, limpando o chakra e descobrindo através da leitura da aura o que pode estar mais desafiador, né? Usando assim o grupo, né? Eu lendo assim as pessoas, né? Dentro do grupo, o que pode ser mais desafiador, o que pode me dar assim mais dificuldade ou força no meu chakra. E vai durar então 9 semanas, né? Tem a primeira reunião de boas-vindas, depois primeiro chakra, até o 7º chakra e uma última semana, que é bem no comecinho de setembro. Começa no 11 de julho e termina no 5 de setembro, que a gente vai fazer o fechamento dessa jornada. Não tem pré-requisito, não precisa saber sobre o seu chakra, sobre a sua energia, sobre também a história do seu nascimento. A gente vai olhar para todas essas memórias assim juntos. O único pré-requisito é a meditação das rosas, que eu vou justamente ensinar antes de começar o curso para quem não tem ainda. E para quem tem e quer também assim fazer um review, né, assim participar, assim super bem-vindo. O que mais? Tem valores muito flexíveis, né? A gente está num momento de crise, né? Então, a ideia é realmente assim vocês poderem ter mais conhecimento sobre como vocês funcionam, como cada um funciona, como o ser humano funciona. Então, eu falo a gente porque a Escola da Aura, né? Assim, é um estudo, né, que vários professores da Escola da Aura estão dando com temas específicos, né? O meu é o nascimento. Então, tem valores super flexíveis, de R$250 a R$650. E aí você vai escolher o valor que você sente que você pode investir para esse estudo de 9 semanas. Ok? Então, tá tudo no site. Todos super bem-vindos. Qualquer dúvida e pergunta, vocês podem fazer para a Drica ou para mim. Talvez... Drica, você pode deixar o seu contato? Coloquei aqui no chat meu contato. Ótimo. Também Muito coloquei bom. o link e a gente vai se falando. Sim, ótimo. Obrigada, gente. Boa noite a todos. E até já já. Beijinhos, abraços. Oi, tô vendo a Duda. Meu Deus do céu. Oi, Duda. Como ela tá grandinha.